Vamos orar então? Curva sua cabeça. E nós vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor está nesse lugar. Obrigado porque o Teu Espírito Santo está convencendo a todos nós do pecado, da justiça e do juízo. E a Tua palavra, que é viva e eficaz, vai transformar o nosso caráter hoje, Pai. Nos ajude, porque sem Ti nada podemos fazer. Que Cristo seja glorificado aqui e que todos os corações estejam abertos para receber essa semente que dará fruto a 100 por 1, Pai. Eu creio nisso. Obrigado por tudo. Esteja aqui conosco. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O teólogo britânico John Stott, certa vez, ele disse uma frase muito marcante. E essa frase, quando eu li, essa frase mexeu muito comigo. E a frase é: amor é mais serviço do que sentimento. Amor é mais serviço do que sentimento. E quando eu olho para essa frase, eu consigo muito claramente entender o que John Stott estava falando. Você sabe por quê? Porque quando nós avaliamos a nossa vida e os nossos movimentos, a gente percebe que muitas pessoas dizem que ama, mas a sua vida não mostra isso. As suas ações não demonstram isso. Tem muita gente que fala que ama, mas é só um discurso bonito. Mas os movimentos da vida dessas pessoas não demonstram que de fato são pessoas que amam. Querem um exemplo prático? Eu já tenho 22 anos com a minha esposa. Eu conheço a minha esposa desde criança, praticamente. 22 anos. Não fica fazendo conta aí para saber a minha idade, não. 22 anos juntos. E de vez em quando ela fala assim para mim: amor, você está menos romântico. Amor, você está me dando pouca atenção. Amor, você está meio distante de mim. Sabe o que eu pensava quando ela falava isso? Eu pensava assim: gente, o que essa mulher ainda quer de mim? São 22 anos com essa mulher. Eu casei com ela, nós tivemos filhas, nós construímos casa, nós vivemos coisas grandiosas, nós fomos consagrados, nós estamos pastoreando uma igreja, a gente tem uma vida consolidada. E o que é que essa mulher ainda espera de mim? Esse é o meu pensamento limitado. Só que qual era o pensamento dela? Se ele me ama, ele precisa demonstrar que me ama todos os dias. Não é assim? Pare de cutucar a pessoa que está do seu lado. Daqui dá para ver tudo. Daqui eu estou vendo. Gabinete segunda. Mas não é verdade? Porque quando a gente diz que ama, a gente precisa demonstrar que ama. E o que ela espera todos os dias? Que esse amor que eu falo que eu tenho, ele possa explodir no meu peito e me fazer mover as coisas, em demonstrar para ela que de fato eu a amo. Aí sabe o que eu fiz essa semana? Essa semana eu chamei ela para almoçar fora. Mãozinha dada. Ó, levei para comer um peixe. Fui pro shopping, mãozinha dada, namoradinho, relembrando os velhos tempos. Tomei um cappuccino com ela. Pensa no momento gostoso, gente. Pensa no momento bom. Aí esses dias, sabe o que eu fiz? Acordei ela com café na cama. Quê? Aí. Aí os homens pensando: miserável esse pastor. Porque eu vou ter que fazer isso essa semana. Essa semana eu olhei na geladeira e tinha umas 2 laranjas lá. Eu falei: vou fazer um suco de laranja. Daquele espremido na mão ainda. Você faz até o gominho. Pensa no negócio bom. Fiz um suquinho de laranja, cafezinho na cama. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que ela não se sentiu mais amada essa semana? Claro que sim. Por quê? Porque o meu amor, ele saiu de discursos para ações. E sabe de uma coisa? Quando eu vejo isso, quando eu falo sobre isso, eu me lembro de Jesus. Por quê? Porque Jesus, o que Jesus fez por nós? Jesus se entregou por completo. Jesus não ficou em discursos. O nosso Deus não ficou falando que ama só, Ele entregou o seu único filho por nós. E Jesus veio e se entregou por completo por mim e por você. Por que isso? Porque Ele sabia que existia um muro de inimizade.
Estávamos aptos, prontos para receber a ira de Deus. Mas Jesus vem e se entrega por completo. E hoje nós temos o quê? Paz com Deus. E hoje nós temos paz com Ele. E hoje nós recebemos o amor, a graça, a misericórdia. E temos tudo o que o nosso Deus quer que tenhamos. Queridos, isso é muito sério. Amor tem mais a ver com serviço do que com sentimento. E eu quero te provar isso. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Lucas 10, a partir do verso 25. O texto diz o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se dele, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas óleo e vinho. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse então: vá e faça o mesmo. Amém. Queridos, um perito na lei, ele aborda Jesus fazendo algumas perguntas. E nós estamos no texto que é conhecido como a parábola do bom samaritano. E ele faz umas perguntas para Jesus e Jesus responde ele com parábolas. E a parábola que Jesus fala para ele, que Jesus apresenta para ele, diz que um homem, ele estava descendo na estrada de Jerusalém a Jericó, quando esse homem, ele é atacado por bandidos. E esses homens vão lá, arrancam as roupas dele, bate nele, espanca ele, deixa ele quase morto no chão. E Jesus vai dizendo para ele que vem um sacerdote por essa estrada. E o sacerdote, quando passa nessa estrada, ele vê esse homem no chão. O que ele faz? Ele acolhe esse homem? Ele cuida desse homem? Ele passa pelo outro lado. Ele finge que nem é com ele. E aí Jesus vai dizer também que tinha um levita. E o levita vem por essa estrada. O levita vem passando por essa estrada. E o que o levita faz? O levita acode esse homem? O levita se preocupa? O levita faz um movimento exatamente igual do sacerdote. Ele passa pelo outro lado. Mas o texto vai dizer também que agora vem um samaritano. E esse samaritano, ele se preocupa com aquele homem que está no chão. Ele se preocupa com aquele homem que está morrendo. E ele vai lá, cuida desse homem, cuida das feridas, limpa as feridas, passa um pano nas feridas, joga óleo, joga vinho, pega esse homem no colo, bota esse homem no lombo do animal e leva ele para uma hospedagem, para uma hospedaria. E ele chega lá, pega 2 denários do seu bolso e paga para que aquele homem pudesse ficar lá. E ele fala: eu vou, mas eu volto. E quando eu voltar,
eu pago todos os custos daquilo que ele precisar. E aí Jesus finaliza dando um grande ensinamento para esse perito da lei. E o ensinamento é: amor é mais serviço do que sentimento. Queridos, Jesus nos dá um grande ensinamento aqui. Nós temos lições importantes que a gente consegue extrair desse texto para que a gente de fato possa entender isso. Por que Jesus usou essa parábola? Primeiro, para mostrar que muitos religiosos estão se tornando insensíveis. O primeiro ensinamento que a gente consegue tirar desse texto, olhando para esse texto, olhando para essa parábola, é que muitos religiosos estão se tornando insensíveis. Pastor, por que isso? Os versos 31 e 32 dizem isso para a gente. O texto diz lá o seguinte, verso 31, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. O sacerdote e o levita, eles estavam imersos na religião. Eles participavam dos ritos religiosos. Eles tinham a lei de Deus na sua mente. Mas sabe de uma coisa? Esses homens não agiram de acordo com aquilo que o povo de Deus espera que eles façam. Essa é a verdade. Esses homens trabalhavam no templo e tinham grandes responsabilidades no templo. Mas o que eles fizeram não estava de acordo com aquilo que eles aprendiam no templo. E hoje, quando a gente olha para a situação do cristianismo no Brasil, a gente percebe que muitas pessoas estão imersas na igreja, trabalham na igreja, fazem coisas maravilhosas na igreja. Mas quando saem da igreja, as pessoas não conseguem enxergar as práticas das coisas que elas aprenderam aqui. Por quê? Porque muitas vezes a gente está com um discurso muito bonito lá fora, mas as nossas ações não condizem com os discursos que nós temos aqui. Por quê? Insensibilidade. Infelizmente, muita gente hoje está se tornando insensível. Queridos, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Jesus ele conta uma parábola que faz muito sentido para a nossa realidade. Parece que Jesus está falando algo do nosso dia a dia hoje. Parece que Jesus está no ano de 2025 aqui. Porque ele fala, olha, o sacerdote passou pelo outro lado. E quem eram os sacerdotes? Queridos, os sacerdotes eram representantes do povo perante Deus. Eles eram os responsáveis pelos sacrifícios. Para quê? Para que eles pudessem entregar para o Senhor o sacrifício pedindo perdão pelos pecados do povo. Eram homens de muita relevância. Eram homens muito conhecidos e reconhecidos. Pessoas que sabiam o que era a lei de Deus. Mas a grande questão não era o que eles sabiam, mas o que eles praticavam. Hoje existem muitas pessoas que sabem muita coisa, mas praticam pouco. A prática não condiz com aquilo que elas sabem. Os levitas estavam ligados ao culto de adoração a Deus. E eles auxiliavam os sacerdotes nos serviços do tabernáculo. Mesmo esse povo, imerso na religião, eles demonstraram extrema insensibilidade no cuidado daquele homem. Sabe o que essa postura deles nos ensina? Que todo o conhecimento e todos os rituais que eles participavam não estavam valendo de nada para eles. Essa é a verdade. Eles estavam participando de coisas do reino, mas eles não viviam o reino. Eles aprendiam muitas coisas, mas eles não colocavam em prática aquilo que eles aprendiam. E esse é um perigo que muitos de nós estamos correndo. A gente pode vir para cá domingo após domingo, a gente recebe palavra após palavra, a gente vai para o YouTube durante a semana, a gente vai ver Bom Dia com oração, a gente faz um monte de coisa, mas será que isso está moldando a gente? Será que isso de verdade está rasgando o nosso coração? Será que isso está mostrando para a gente o que Cristo quer que façamos? Como Cristo quer que sejamos? Será? Será? Suas ações mostraram que a lei de Deus estava na mente deles, mas não estava plantada no coração. Sabe qual é o problema? 30 centímetros.
O problema está em 30 centímetros. Tem muita gente que recebe a palavra aqui, mas a palavra não escorre para cá. São 30 centímetros que estão fazendo a diferença na vida de muita gente. A gente precisa ter a lei de Deus no coração, porque se a gente tem a lei de Deus no coração, a gente ama, a gente faz a diferença onde a gente está plantado, e a gente chora pelas pessoas, a gente batalha por cada uma delas, porque para Deus cada um é importante, cada um é importante. Mas aqui a gente olha para esse texto, a gente consegue perceber o que Jesus está falando. Jesus está falando, esse povo que é religioso está insensível. Eles não estão preocupados com o outro. O samaritano se preocupou. Agora eles que deveriam, eles não se preocuparam. Queridos, nós estamos vivendo numa geração de pessoas insensíveis de verdade. Querem um exemplo? O Papa morreu essa semana. O Papa morreu essa semana, e aí muita gente fala, eu não concordo com as coisas que o Papa fala. Eu também não concordo com um montão de coisas. Mas isso não vai me fazer desrespeitar ele. Porque ele é um senhor, ele é um ser humano. Agora, com a teologia dele, eu não concordo. Agora, não é porque eu não concordo que eu vou espraguejar ele, que eu vou desejar mal para ele. Que história é essa? Quer dizer que eu não concordo com alguém, eu vou desejar mal para essa pessoa? Aí o Papa morre, um monte de gente publicando que morreu, foi para o inferno. Pelo amor de Deus, gente. Insensibilidade. Insensibilidade. Aí sabe o que as pessoas começaram a fazer essa semana também? Todo mundo falando do 8º rei. Quem ouviu sobre isso aqui? O 8º rei. E aí o 8º rei vai vir, e ele antecede um anticristo. E um monte de gente ficou preocupado com escatologia. Um monte de gente ficou preocupado com Apocalipse. Mas esses mesmos que ficaram preocupados com Apocalipse, nem leram Gênesis todo ainda. Essa é a verdade. Tem um monte de gente preocupado com Apocalipse, mas não leu nem o Evangelho de João. Não sabe nem que João veio preparar o caminho do Messias. Queridos, nós somos o povo do amor. O povo que tem que amar de verdade. O povo que tem que fazer a diferença nesse mundo. Porque senão não está valendo de nada a gente viver esse cristianismo. Cristo se entregou por cada um de nós. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Mas para nós é o poder de Deus. É o poder salvador de Deus. É a ponte que nos liga até o nosso Salvador. Muita gente insensível. Isaías 29:13, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o que Isaías está falando centenas de anos antes. Sabe, queridos, nós não podemos vir para cá e sermos reconhecidos só pelo que fazemos aqui dentro. Tem um monte de líder de célula aqui que é maravilhoso. Tem supervisor aqui que é maravilhoso. Tem servo do Kids aqui que é maravilhoso. Agora, como é que está sendo sua vida lá fora? Se você não for maravilhoso lá, de nada adianta o que você está fazendo aqui. De nada adianta. Tem muito pastor que aqui dentro é maravilhoso, mas lá fora é uma bobajada danada, não ama ninguém, não cuida de ninguém, não se preocupa com ninguém. Eu conheço pessoas que falam comigo, pastor, eu conheço gente que vive falando o tempo todo de coisas da religião, mas nunca fizeram uma oração por mim. São pessoas que estão imersas na religião, mas a religião não foi capaz de mudar o coração delas. E a gente precisa parar de ser insensíveis. Por quê? Porque a seara é grande. E nós somos os trabalhadores que vamos botar para quebrar na seara. Ah, queridos, sem amor, sem sensibilidade, todas as outras coisas não têm valor. Porque o amor a Deus se expressa no amor ao próximo. Amor é mais serviço que sentimento. Mas em segundo lugar, por que Jesus nos conta essa parábola? Jesus nos conta para nos ensinar que não podemos ser moldados pelo cenário que presenciamos todos os dias. Me explica isso, pastor, queridos. O sacerdote levita, eles deveriam ser cheios de amor. Por quê? Porque eles estavam diante de uma situação que era ruim. Tem um homem machucado, tem alguém precisando de ajuda, e eles foram insensíveis.
Às vezes você pensa assim, pastor, mas como é que eles vão ser... Você está falando de ser moldado pelo cenário? Esses homens não viviam na religião. Mas só que quando a gente olha para essa história e a gente vai entender o contexto daquele lugar que Jesus estava contando, sabe o que a gente percebe? Que aquele lugar, aquele caminho que aquele homem foi espancado, era um lugar extremamente perigoso, era o caminho de Jericó. E ali tinha histórias de muitos assaltos, era um lugar muito ruim, era um lugar com a geografia do lugar era ruim, era um lugar onde muitas pessoas se escondiam para roubar, para poder cometer crimes. E aí sabe o que eu fiquei pensando sobre isso? Muita gente quando pensa nisso deve falar assim, olha, eles, pastor, de repente eles olharam para aquele homem no chão e eles pensaram que é alguém que está armando, é alguém que está esperando ali, fingindo que está machucado para assaltar. Acontece muito isso. Hoje em dia o que acontece com a gente é isso. Por quê? Até para você ajudar alguém hoje é complicado. Por quê? As pessoas mentem. As pessoas mentem. Eu durante a semana fico na porta ali, se eu ficar 10 minutos ali, o que passa de gente que fala para mim que está saindo da cadeia naquele dia, e é mentira. A pessoa fala, ei pastor, tudo bem? Estou saindo da cadeia hoje. Acho que é para botar medo na gente. Estou saindo da cadeia hoje e eu não quero fazer mais uma besteira na minha vida não. Por isso que eu preciso de R$200 hoje para poder fazer. Eu falei, meu irmão, se tu arrumar 200, tu me dá 50. Dia 28 tu quer 200? É todo dia isso. Todo dia, pastor. Aí tem um que passa todo dia, cada dia ele tem uma história. Pensa numa criatividade. Eu falo, se esse miserável se convertesse, cara, eu tinha uma bomba atômica no teatro da igreja. Ele ia converter gente, porque é um ator. Mas sabe qual é o problema? O problema é que a gente fica vendo tanta coisa errada que a gente é moldado por isso. E a gente começa a perder o nosso coração. E aí, às vezes, uma pessoa que precisa, pede ajuda, a gente não ajuda porque a gente não acredita. Sabe por que isso acontece? Porque muitos de nós somos moldados pelo cenário em que vivemos. Muitos de nós estamos vivendo assim. E pode dizer para vocês, acontece muito comigo. Acontece muito comigo. Isso não acontece com você, você está em outro patamar, parabéns. Você está lendo mais Bíblia do que eu, você está bombando. Glória a Deus pela sua vida. Porque acontece com a gente sabe disso. Queridos, não podemos ser moldados pelo ambiente que vivemos. Não podemos. Às vezes eu falo para a pessoa, vem cá, você está ganhando alguém para Jesus, você está batendo para alguém, pastor, eu tenho uma pessoa lá em casa que já abandonei. Tem gente que fala, eu já abandonei minha mãe, pastor, não falo mais nada com ela. Eu falo, sério que você já abandonou tua mãe? Já abandonei, pastor, só quer saber de ficar bebendo, só quer saber de ver jogo do Vasco, só quer saber de ver besteira. Aí você fala, aí você abandona. Aí você abandona porque está vendo o jogo do Vasco. Mas vocês já perceberam que às vezes é uma pessoa de dentro de casa que a gente olha o que a pessoa está fazendo e a gente desiste da pessoa porque acha que não dá. Por quê? Porque nós estamos sendo moldados pelo jeito das pessoas, pelo ambiente que nós estamos vivendo, onde deveríamos influenciar o ambiente. A gente precisa chegar e o beberrão ficar constrangido de beber. A gente precisa chegar e a pessoa que está falando palavrão precisa ter vergonha na cara e falar assim, eu não vou falar palavrão porque tem um cristão aqui. Tem um representante do reino aqui. Agora, tem muita gente que chega no lugar, a pessoa está falando palavrão, ela fala 5 vezes mais. Porque ela olha para aquela pessoa e é uma pessoa que não muda o ambiente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Queridos, nós precisamos mudar esse cenário. Você precisa acreditar nas pessoas. Não deixe o cenário te moldar. Não deixe o estilo de vida das pessoas te desanimar. Acredite no poder transformador do Espírito Santo de Deus. Um tempo atrás, um líder daqui da igreja, a gente estava vivendo uma época dessa de vida vitoriosa. E aí, um líder daqui da igreja conhecia um bruxo. Tem gente que morre de medo de pregar para bruxo. Você fala assim, prega para aquele bruxo ali. Tá louco, pastor? Tá amarrado. Está amarrado, não tem que estar solto. Você tem que lutar por cada um. Você tem que amar cada um. E aí, sabe o que aconteceu? O líder chegou para esse bruxo e falou assim, ele conhecia esse bruxo, esse homem, ele estava muito mal na vida dele. Por quê? A esposa dele tinha abandonado a casa.
A esposa dele tinha ido embora de casa. E já fazia 2 anos que ele estava sofrendo por conta desse abandono da mulher. E ele estava fazendo tudo quanto é tipo de bruxaria e a mulher não voltava para casa. E ele enlouquecido e falou, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Aí nessa hora falou, até meu Deus. Sabe o que aconteceu? Esse líder de célula não ficou com medo dele não. Falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Você está passando aí um perrengue danado, querendo que a sua mulher volte para casa. Vai ter um retiro lá da minha igreja, Vida Vitoriosa, você precisa ir. Aí o bruxo falou, rapaz, você está me convidando para ir em negócio de igreja, cara? Ele falou, eu estou te convidando. O Vida Vitoriosa, a gente fala que o melhor de Deus está por vir. Que é uma frase que a gente precisa mudar, porque o melhor de Deus já veio, Jesus Cristo. Amém? E aí esse bruxo falou assim, eu vou para esse negócio. Rapaz, mas pensa numa loucura. Lá mudaram o nome dele, chamava ele não atendia, a gente não sabia se ele estava, se ele não estava, se era o mesmo da história, se não era. Uma loucura, só sei dizer que esse bruxo foi. Sabe o que aconteceu? Lá ele teve um encontro com Jesus e decidiu por Jesus. E ele falou depois que ele fez uma oração lá, ele falou, se Deus de verdade existe, eu vou chegar em casa e minha mulher vai estar lá. 2 anos depois, 2 anos que ele não via a mulher. 2 anos que a mulher tinha abandonado a casa. Aí teve o encontro do Vida aqui, saímos do Vida Vitoriosa e viemos para cá para o culto. E aqui foi uma festa, aquela coisa toda. Quando ele vai para casa e chega em casa, quem está sentado no sofá? A mulher dele. Reatou o casamento e eles ficaram juntos. Um bruxo. Por que eu estou te contando isso? Porque às vezes você olha para o estilo de vida de alguém e você é moldado por isso, você para de pregar o evangelho de Cristo para essa pessoa. Você olha para alguém da sua família e fala, só quer saber de beber, só quer saber disso, a gente só fica criticando. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para dizer para você que Ele quebra todas as amarras, Ele muda a vida das pessoas, Ele transforma cada uma das pessoas. Nós não podemos desistir de ninguém, nós não vamos desistir das pessoas aqui. Nós não somos moldados pelos ambientes, pelos cenários, pelo estilo de vida das pessoas. Nós somos moldados pelo amor de Cristo Jesus. Jesus muda tudo. Ele muda tudo. Concorda comigo que amor tem mais a ver com serviço do que sentimento? Mas em terceiro lugar, para a gente finalizar, por que Jesus nos conta essa parábola? Porque Ele sabe que quando amamos, acreditamos e investimos, estamos de fato fazendo a vontade dEle. Versos de 33 a 37 vão dizer para a gente o seguinte, 33 a 37. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levando para uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Queridos, o samaritano, ele poderia muito bem, nessa história, ter ficado feliz por essa situação. Nós estamos falando de uma parábola aqui, mas a gente precisa entender que essa parábola faz muito sentido com aquele momento, com aquela cultura, com aquilo que eles viviam lá. Por quê? Existia uma guerra ferrenha entre judeu e samaritano. Então, se tem um judeu no chão sangrando, o que o samaritano vai fazer? Que morra. Não é o que acontece? Não é o que acontece na nossa realidade aqui hoje? Às vezes as pessoas estão brigando por causa de time de futebol. As pessoas estão brigando por política. Aliás, se você briga por política, você precisa amadurecer. Você precisa crescer. De verdade. Se tem gente ainda brigando por causa de política, meu Deus do céu. A nossa vida não muda nada. Quem ganha, quem perde, não muda nada. Se Jesus não for apresentado, nada muda. Nada muda. O ser humano é corrompido. Por isso que a gente precisa orar pelas autoridades. Por isso que a gente precisa orar pelos políticos, declarar bênção sobre a vida deles, pedir ao Senhor que venha uma unção de arrependimento, de pessoas que realmente amam o povo, que querem cuidar do povo. Mas aqui a gente olha, o samaritano, ele faz um movimento que ninguém esperava.
Muita gente poderia esperar grandes movimentos do sacerdote e do levita, mas esses, passaram batido. Mas o samaritano, quando ninguém espera nada, esse foi o que parou e o que cuidou desse homem. Sabe o que eu percebo hoje? Às vezes a gente fica criticando tanto outras religiões, mas a gente precisava aprender com muitas delas. Sabe por quê? Às vezes você vê uma escola de samba no carnaval, a escola de samba pega lá, faz uma feijoada, bota as crianças tudo para comer feijoada. Depois ensina as crianças a sambar e a rebolar até o chão. E aí todo mundo, nossa, a escola de samba não presta e não sei o quê. Mas por que a igreja não está fazendo esses movimentos também? De fazer, pegar o dia das crianças, trazer as crianças para cá, dar muito amor para as crianças. E nós vamos fazer aquele projeto esse ano. Em setembro nós vamos doar 500 Bíblias aqui em Caxias para as crianças. Nós vamos sair de madrugada aqui naquele dia que as pessoas distribuem doces aí. A gente vai sair entregando Bíblia, pregando sobre Jesus, amando, entregando brinquedos, orando por essas crianças. E no final do dia vamos trazer todas elas para cá para a gente fazer um evento lindo aqui. Nós precisamos nos movimentar, parar de criticar o que os outros estão fazendo e fazer melhor, porque somos o povo de Deus. Somos o povo de Deus. E a gente pode mudar isso. Em vez das crianças estarem indo para as escolas de samba aprender o que não deve, elas vão vir para cá aprender sobre a cruz, sobre o sangue purificador de Jesus. Jesus contou essa parábola por quê? Porque a vontade dele, quando amamos, acreditamos e investimos nas pessoas. Esse samaritano amou de verdade. 1 João 3,17 diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Tiago 2, verso 14, irmãos, quem interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer a prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofre por falta de vestuário ou por passar fome, e lhe disserem, procura viver pacificamente, e vai te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. A fé sem obras é morta. Queridos, o samaritano, considerado um herege, um homem que era desprezado pelos judeus, tem muita coisa a nos ensinar. Tem muita coisa a nos ensinar. Pastor, por que ele tem a nos ensinar? Porque Paulo explica isso em 1 Coríntios 13, verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Olha o que ele está dizendo. Vocês já viram que a quantidade de crente que roda hoje, que fala em línguas? Eu não sou contra os dons não, tá, gente? Que os dons, eles podem ser exalados aqui. Não tenho nada contra dom. É dado por Deus, eu reconheço. Agora tem muita gente que expressa o dom. Fala em línguas como ninguém, mas não segura a sua língua. Para mim, não muda nada. Tem gente que rodopia, meu Deus do céu, mas se você pedir para dar um pão para alguém, sai correndo. Para de rodopiar e corre. Com aqueles bonequinhos de pressão. Não adianta nada. Sem amor, gente, nada adianta. Sem amor, de nada adianta a gente estar aqui. Sem amor, de nada adianta a gente fazer esses movimentos que a gente está fazendo. Amor, queridos, é mais serviço que sentimento. É muito mais. Entenda que todas as vezes que você demonstrar amor ao próximo, Deus vai te mostrar o quanto isso está sendo importante para você. Pastor, como é isso? Tem muita gente que acha, eu vou fazer o bem para que Deus faça bem para mim. Deus mostra para a gente o quanto isso é bom para a gente. Atos 20, 35, é melhor dar do que receber. No evangelho triunfalista vai dizer, faça que Deus vai fazer por você. Queridos, se Deus não quiser fazer nada, Ele não faz. Ele é Deus e ponto final. Mas Ele é pai, Ele mima? Ele é pai, Ele mima, Ele cuida, Ele reconhece, Ele faz.
mesmo quando a gente não merece. Quando a gente faz as coisas, quando a gente derrama amor, o nosso Deus nos mostra como isso está sendo importante para a gente. Porque, gente, posso dizer uma coisa para vocês? Como é bom fazer o bem. Como é bom demonstrar amor para as pessoas. Como é bom cuidar das pessoas de verdade. Como é bom fazer parte de uma igreja que ama, não somente de palavras, mas de ações. Para concluir, eu quero contar sobre ontem. Nós tivemos experiências ontem sobrenaturais aqui no nosso feirão. Sobrenaturais. Nós estávamos com um planejamento. Algumas pessoas me procuraram e falaram assim: pastor, na melhor das intenções, tá? Pastor, vamos ter muitas pessoas aqui, talvez milhares de pessoas. Nós estamos com uma obra no Pilar, por que a gente não faz uma cantina aqui? E aí eu olhei aquilo e falei: poxa, a intenção é maravilhosa. Por quê? Porque a pessoa está batalhando pelos recursos da nossa obra, mas eu senti, não é isso. E aí daqui a pouco alguns líderes começaram a entrar em contato comigo: pastor, você não acha que a cantina vai ficar um negócio estranho não? Eu falei: acho. Aí outra pessoa me liga: pastor, você não acha que de repente a gente poderia não fazer essa cantina? Eu falei: acho. E aí foi a resposta de Deus. Sabe o que Deus nos entregou? Em vez da gente querer ganhar, a gente ia perder. A gente ia investir, a gente ia fazer por eles. E sabe o que nós tivemos no nosso coração? De entregar um kit de café da manhã para cada uma das pessoas que vieram aqui ontem. Gente, pensa num movimento lindo de Deus aqui. Porque teve gente que chegou aqui 4 horas da manhã. E eu pedi para avisar: não precisa chegar de madrugada, porque eu sabia que isso ia acontecer, porque o povo está sofrendo. As pessoas têm responsabilidades. Tem criança para criar, tem coisas para fazer. A gente não pode achar que está tudo bem, está tudo bom. Não está. Teve uma pessoa que veio de bom sucesso andando para chegar até aqui. Pensa numa dor. Gente doente, gente que acabou de sair de uma cirurgia, veio para cá, pegando ônibus, passando por dificuldade. As pessoas estão sofrendo. E aí quando nós abrimos a porta, aquela fila imensa, eu cheguei e falei: gente, nós vamos fazer aqui um cadastro de vocês, porque é importante a gente pegar o contato de vocês aqui. Mas eu tenho um negócio para vocês, a gente vai entregar um café da manhã para cada um. Você tinha que ver a alegria de muita gente. Teve uma moça que ela era a primeira da fila, ela falou: glória a Deus, eu sabia. Um café da manhã que às vezes não é nada para muita gente aqui. E aí a gente pensando em juntar recursos para fazer uma obra. Sabe o que aconteceu? Porque nós não fizemos, Deus nos deu 300 vezes mais. Porque nós juntamos, fizemos vários pães, muitos pães, entregamos muitos cafés aqui ontem, muitos. E aí nós fomos no grupo de líderes, quase R$900 de arrecadação. Pães, eu nem sei quantos pães nós ganhamos ontem. O empresário daqui da igreja ficou sabendo que a gente estava fazendo um movimento aqui, ele entregou 40 quentinhas aqui, todo mundo comendo a quentinha, todo mundo abençoado. Quantas bênçãos, outras pessoas vieram: pastor, eu vou doar 100 quentinhas para a obra do Pilar. Pastor, eu vou doar 20 pizzas às famílias para a obra do Pilar. E o movimento para a obra do Pilar foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu nem sei onde isso está agora. Você sabe por quê? Porque a gente decidiu não ganhar, mas perder, investir. E é isso que Deus espera de mim, de você. Que a gente se invista a nossa vida nas pessoas, que a gente se doe, que a gente se entregue, que a gente batalhe de todo o nosso coração, para que pessoas vivam melhor, experimentem coisas que ainda não experimentaram. Se formos sepultados com Cristo, precisamos ressuscitar igualmente a Ele. Deus está conosco. Como eu estou orgulhoso dessa igreja. Como eu estou orgulhoso. Quantos milagres. Quantas pessoas entregaram a vida aqui a Jesus ontem. Quantas pessoas foram tocadas por essa igreja ontem.
Agora, deixa eu te falar uma coisa, o inferno está insatisfeito, e que bom que está. E que bom que está. Que a gente entenda de verdade que amor é mais serviço do que sentimento. E que de fato sejamos uma igreja que ama pessoas e que prega o evangelho da cruz a toda criatura. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Pastor, eu quero ter esse amor. Eu quero viver de fato esse amor. Eu quero experimentar isso de verdade. Como é que eu faço? Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. A primeira coisa que você precisa fazer é dar um passo de fé, o passo mais importante da sua vida. Entenda que o passo mais importante da sua vida não é um investimento que você vai fazer, não é uma casa que você vai comprar, não é um carro que você vai financiar, não é nada disso. O movimento mais importante da nossa vida é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Porque sem isso, sem vida eterna. Quem tem Cristo tem tudo, quem não tem Cristo não tem nada. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Pastor, então como é que eu faço? Repita uma oração comigo no seu coração. Não precisa repetir em voz alta, onde você está, repita assim comigo: Senhor, hoje eu te entrego a minha vida. Faz de mim hoje uma nova criatura. Muda a minha história. Eu hoje reconheço o Senhor como meu Salvador. Meu único e suficiente. Eu reconheço que não existe outro Deus além de Ti. E hoje eu tomo uma decisão importante na minha vida. Eu decido viver uma nova vida em Jesus. Eu decido viver um novo tempo em Jesus. Eu decido viver uma nova história em Jesus. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.